Ok, instalei umas luzes amarelas aqui, ficou tudo muito amarelo. Vamos ver se esse vídeo vai ficar legal. Modo amarelo. Vamos lá. Cadê em inglês? Hello. Hoje eu vou falar sobre input, porque input é um conceito muitíssimo importante no inglês que todo mundo que quer aprender inglês ou qualquer outro idioma estrangeiro tem que entender a lógica do input. E se você não entender, a coisa não vai, você vai ficar patinando, camelando no mesmo lugar. E aí depois de 5, 6, 7, 10 anos estudando, Mário, por que eu não aprendi? Eu fiz todos os exercícios dos 499 livros de gramática. Não, gramática não vai. Input é muito importante. Vamos lá, vamos teorizar sobre uma coisa que é muito teórica, mas você vai aprender aqui na prática nesse vídeo. Quando você vai aprender língua, você tem que entender que existe o input e o output. O que é o input? É tudo que entra na sua cabeça. Quando você está vendo um vídeo em inglês no YouTube, o inglês está saindo lá do vídeo, está entrando na sua cabeça. Isso é considerado input. Quando você está lendo um livro em inglês, você está lendo aquelas informações que estão saindo do livro, estão entrando na sua cabeça através da leitura, isso também é considerado input. Você está vendo esse vídeo agora, está rolando um input aqui, você está me ouvindo, o som aqui da minha voz vai passando para você, só que não é em inglês, né? Mas você está entendendo? As informações que entram, tudo que entra na sua cabeça é o input. O output, que é o contrário do input, é tudo que sai, é quando você fala, quando você escreve. Numa conversa, na hora que você, você tá no aeroporto, deu de cara com um americano, começou a trocar uma ideia com ele, quando ele tá falando, você tá escutando, tá rolando um input, tá entrando inglês na sua cabeça. Quando você começa a falar com ele, tá rolando um output, uma produção, você está falando, produzindo o idioma. A mesma coisa para escrever também é output. Só que o que acontece? Na hora, você tem que entender que a relação input-output é mais ou menos assim. O input é a base, é a fundação. É igual construir um prédio. O prédio em si, que todo mundo vê, que é bonito, brilha, lindo, maravilhoso, é o output. What? Igual no inglês. O que é legal? Falar inglês. Todo mundo, eu quero falar inglês. Até escrever, o pessoal fala, eu quero escrever inglês. Ninguém fala, eu quero entender inglês. Todo mundo fala, eu quero falar inglês, eu quero falar. O resultado é o falar. O resultado é o prédio bonito construído. O resultado é o output. Uau! Só que, se o prédio não tiver uma fundação, uma base forte o suficiente, o que acontece? Ele cai. Mesma coisa para o inglês. Se o seu output não for baseado, fundamentado num input muito poderoso, a coisa não vai. Isso é muito importante. Você precisa de mais input, muito mais input do que output. Eu diria que numa relação aí de 0 a 100%, você vai precisar de uns 80% de input, principalmente no começo, uns 80% de input e uns 20% de output. Pode mudar um pouquinho essa relação, pode baixar um pouquinho para 70% input, 30% output. Na prática, o que isso aí quer dizer? Por exemplo, você faz aula de conversation, de conversação. Isso quer dizer que para cada 2 ou 3 horas de conversation que você faz, você tem que fazer umas 7, 8 horas de listening, de input. Tem que estar entrando muito inglês na sua cabeça. Por quê? É lógico. Imagina, o sujeito vai lá na aula de conversation 2 vezes por semana, 1 hora cada aula, então dá 2 horas por semana. Ele vai lá, senta com o professor, troca uma ideia, blá. E mesmo fazendo essa aula de conversation, ele sente que o inglês dele não está evoluindo muito. Por quê? Porque ele só faz a conversation. Agora imagina que, além dessas 2 horas de conversation, que é output, principalmente muita produção, muita fala do inglês, ele começa todo dia na casa dele a ver 1 hora de seriado em inglês. Sei lá, Friends, Lost, Breaking Bad. Todo dia ele vê 1 hora de seriado, na semana dá 7 horas de seriado. Então são 7 horas consumindo, fazendo input e 2 horas praticando a conversação. O inglês é como se ligasse uma chavezinha no cérebro. Pip! Quando você não faz nada em inglês, o inglês desliga. Você não sei se você já notou isso. Passa 1 semana sem fazer nada em inglês. Parece que o inglês desligou no seu cérebro. Agora, todo dia vê 1 hora de seriado em inglês. Parece que tá pensando em inglês o tempo todo. Aí, como o inglês está ligado no cérebro dele, como está entrando todo dia, ele está acostumado com o inglês, ele está familiarizado com os sons, ele está acostumado com a velocidade que as pessoas falam do seriado, ele está aprendendo novas palavras vendo o seriado. Quando chega na aula de conversation, o ato de praticar a fala, de praticar o output, começa a puxar lá, como se tivesse todo o input fosse depositado lá no recipiente no cérebro do cara, e aí na hora de falar ele começa a puxar essas coisas desse recipiente, começa a usar as coisas que entraram ao longo da semana na cabeça dele, e o resultado é que uma coisa
fortalece a outra. O input fortalece o output por sua vez fortalece o input, e o resultado é que tudo isso aí vai se combinando, se autoajudando, né? Um reforça o outro e o inglês como um todo melhora, mas é extremamente necessário você manter essa relação base, muito input, 70, 80% de input e 30, 20% de output. Você precisa dos dois, um complementa o outro, só que não é metade metade, é mais input do que output. Agora, antes de terminar esse vídeo, uma coisa muito importante que tem que ser falada sobre input, que muita gente erra nesse ponto. O input, os podcasts que você escuta, os seriados que você vê, os sites que você lê, os vídeos no YouTube que você vê, tudo que você consome em inglês precisa ser compreensível. Comprehensible input. Isso é muito importante. Não adianta você fazer input e não entender nada do que você está vendo. Não adianta você ligar o rádio em chinês, entender 0% e falar, não, estou fazendo input, estou absorvendo inglês segundo as teorias do professor Mário Vergara, estou escutando esse rádio em chinês aqui e daqui a um mês eu vou estar falando chinês. Não, se você não entende o input, se o input não é compreensível para você, não vai te dar resultado nenhum. Talvez dê um resultado bem pequenininho, mas em geral não funciona. E assim, não é 100% compreensível entender tudo. Tem que ser pelo menos parcialmente compreensível. Isso depende do seu nível de tolerância ao não entendimento. Não pode não entender quase nada. Tem gente que vai entender 50% e se sente confortável entendendo só metade e já vai funcionar. Tem gente que não, precisa entender 60%, 70%, 80%. Quanto mais você entende, mais confortável é. De fato, os criadores aí da teoria do input, eles defendiam que tinha que ser 95% compreensível, ou seja, quase tudo. A cada 100 palavras, só 5 que você não entende. Eu acho que isso é um pouco exagerado, pode ser um pouquinho menos, pode ser a cada 100 palavras você entende, sei lá, 80, a cada 10 palavras você entende 8 palavras, ou seja, um input 80% compreensível, mas o importante, a moral do negócio é que não pode ser uma parada que você não entende nada. Uma parada que você não entende nada, ligar o rádio em chinês e entendendo zero de chinês é igual escutar barulho, né? É a mesma coisa, você não entende absolutamente nada. Então, faça muito input, faça uma relação 70%, 80% de input para o resto, para os 20%, 30% de output, os dois são necessários, e garanta que esse input seja pelo menos parcialmente, pelo menos aí uns 60%, 70% compreensível, idealmente um pouquinho mais, 75%, 80%, 85%, que aplicando, colocando em prática essa teoria é muito importante que você coloque em prática. Não adianta vir aqui, ver o vídeo do Mário, achar lindo, maravilhoso, dar o curtir, o compartilhar, se inscrever no canal e não fazer nada. Coloque a mão na massa e faça a coisa acontecer. Beleza, pessoal? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o curtir, o gostei, e principalmente, se você está vendo no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Assina, tem um botãozinho de assinar aqui em algum lugar ou no próprio link da descrição do vídeo. Vá lá, assina, vira um subscriber, um inscrito para você acompanhar, que o YouTube não notifica por e-mail todo mundo, ele deveria, mas por algum motivo ele não faz isso. Mas enfim, para você acompanhar as dicas diárias aí, os vídeos, aulas e tudo mais que tem no nosso canal. E se por acaso você está vendo no Facebook, não esquece também de curtir e seguir a nossa fanpage, porque tanto o Facebook quanto o YouTube são atualizados diariamente com novas dicas, conteúdos, aulas e tudo mais aí para você aprimorar o seu inglês. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço, manda ver nos estudos e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais!